Fala pessoal, hoje é o dia 14 de outubro de 2022, uma sexta-feira, sextou galera. E nesse vídeo de hoje vou atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que aconteceu nos mercados e comentar sobre uma oportunidade de trade que eu estou vendo, uma operação que eu estou iniciando aqui e também vou atualizar sobre as operações em que eu estou. Bem, primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o like. É assim que o YouTube vai entender que você quer receber meus conteúdos, ele vai te notificar. Você pode até ser inscrito e ter o sininho ativado, mas se você não deixar like, não interagir com o conteúdo, o YouTube não vai te mandar esse conteúdo ao passar do tempo, beleza? E quando eu vejo oportunidades aqui, eu estou trazendo. Então, não se esqueça de deixar o like, não custa nada, mas faz toda a diferença para mim e para você. Bem, pessoal, o que aconteceu hoje? O Bitcoin caiu em torno de 1%, tá? Fechou o dia com 1% de queda. Ele praticamente devolveu a alta que a gente teve ontem, ele fechou perto do preço de abertura de ontem. Então a gente está naquele 0 a 0. Hoje o Bitcoin chegou quase 20 mil dólares, os mercados estavam animados, mas como eu disse ontem, pessoal, aquela alta que a gente teve ontem, tá? Que os mercados começaram a se animar, na minha visão, não passavam de um short squeeze. As pessoas que entraram vendidas ali, que entraram empolgadas com aquele movimento de queda ontem, achando que o CPI iria derrubar imediatamente os mercados, acabaram sendo liquidadas, sendo estopadas ou fechando a posição. E é basicamente isso, tá? A vida que segue. Esse movimento do Bitcoin foi um movimento mais acompanhando bolsas americanas do que um movimento das próprias criptomoedas. O Bitcoin está bem estável nessa região dos 19. Quando o SP500 e as bolsas americanas subiram ali em julho, agosto, em março também, o Bitcoin ele não fazia movimentos proporcionais, ele sempre teve se movimentando menos esse ano, tanto quando o mercado faz movimentos para cima, e no caso desde agosto, e quanto para baixo também, ele não está fazendo movimentações proporcionais ao que está acontecendo nos outros mercados, pelo menos na minha visão, tá? Então, em termos de gráfico, o que a gente tem aqui no Bitcoin? Eu continuo vendo aquele mesmo cenário, eu vejo aquele topo duplo com alvo lá na região dos 12 mil dólares. E isso aqui eu estou falando de um gráfico mensal, tá? Então, para bater esse alvo aqui vai demorar. Agora, olhando o tempo gráfico mais curto, eu vejo aqui uma cunha ascendente rompida para baixo e vejo também um triângulo descendente que ainda não foi rompido, mas é um padrão que indica baixa, tá? E só para atualizar vocês, pessoal, anteontem eu comecei a montar uma operação de venda no Bitcoin, postei na área de comunidades aqui do canal. Quem não é inscrito e não interage com o conteúdo não vai receber essas notificações, é de graça, pessoal. É só você interagir com os conteúdos que assim o YouTube te manda, tá? Eu comecei uma operação de trade. Como que foi essa operação de trade? Eu deixei minha primeira ordem de entrada em 19.050 dólares e minha segunda em 20.400 dólares. Pegou minha primeira ordem de entrada, não pegou a segunda ainda, tá? Ela tá lá, ela tá nessa região que foi um topo anterior aqui, tá? Eu gosto de deixar minha outra ordem no topo, porque é a região que pode virar resistência. Meu stop ficou em 20.800, eu não gosto de deixar o stop logo ali na resistência. É o que muitas pessoas fazem, mas é assim que muitas pessoas acabam caindo na armadilha, tá? Então tem duas ordens de entrada, já entrei com 5% em short e aguardo para entrar com mais 5% se ele for lá para os 20.400. Meu alvo 1 está em 18.050. Ontem, pessoal, por muito pouco o mercado não bateu meu alvo 1 naquela queda de ontem de manhã, na hora que saiu o CPI. Então se batesse meu alvo 1, eu ia descer meu stop, que está lá em 20.800 para 19.050. Como não aconteceu, eu não desci e a operação continua aberta. Sim, está um pouquinho acima da minha primeira entrada, mas ainda não pegou minha segunda entrada. Ele pode ir até 20.400, que está tranquilo. Bem, quando pegar meu alvo 1 em 18.050 dólares, o meu stop que está em 20.800, eu vou movimentar para o preço em que eu entrei, 19.050. E a minha segunda ordem de 20.400, se ela não for atingida antes de bater os 18.050, minha primeira ordem parcial, eu vou cancelar essa ordem para depois, se o mercado subir, ele não pegar uma ordem aleatória que ficou esquecida ali, beleza? Meu segundo alvo está lá nos 16.500 e meu terceiro alvo está lá nos 13 mil dólares. Como que funciona isso? Bateu 18.050, eu fecho um terço da posição short, realizo uma parte do lucro, né, um terço, e desço meu stop para o preço de entrada. Bateu 16.500, eu fecho mais um terço do que ficou aberto, né, um terço do que eu abri inicialmente. Bateu 13, que é meu último alvo, fecho mais um terço, aí eu vou ter só mais esse terço, beleza? Então é basicamente isso. Essa é minha operação, por enquanto não andou, o mercado ele
fingiu, ensaiou o movimento, mas foi só violinada, foi para baixo pegar o stop ali dos comprados e hoje foi para cima pegar o stop dos vendidos, mas acabou voltando. Somente liquidações mesmo, somente pessoas sendo tiradas do mercado. Bem, pessoal, bolsas americanas, o que aconteceu hoje, tá? A gente está vendo aí, o SP500 hoje praticamente devolveu a alta de ontem, pessoal. Se a gente olhar aqui no ETF do SP500, ele praticamente fechou no preço em que abriu ontem. Tá um movimento parecido com o que o Bitcoin fez. Ou seja, ontem aquela reação de subida rápida dos mercados após a divulgação do CPI não passou ali de uma especulação de curto prazo, não passou de fogo de palha, tá? Não foi um movimento que se sustentou. O mercado imediatamente voltou e eu até falei no vídeo ontem, pessoal, o golpe tá aí, cai quem quer. Eu vi muita gente se empolgando, falando, não, agora eu vou comprar e tal. Pois é, não sei se quem comprou se deu muito bem aqui, tá? O mercado ele tá bem indeciso, mas se a gente olhar contexto, galera, aquela subida de ontem não tem fundamentos, tá? A inflação veio acima do esperado, pessoal. A inflação lá nos Estados Unidos continua subindo, tá? E o Fed já está subindo juros na velocidade mais rápida aí uma das subidas de juros mais rápidas e mesmo assim a inflação está persistindo. É lógico que ela não cai do dia para a noite, a alta de juros, o aperto monetário, ele leva um tempo até surtir algum efeito na economia, mas de qualquer forma, pessoal, a gente está vendo a inflação persistir, a gente está vendo países árabes, países da OPEP, na verdade, cortando a produção de petróleo para fazer o preço do petróleo subir. Isso é ruim para países como os Estados Unidos e países europeus que estão tentando combater a inflação. Então, assim, a gente tem vários dados aí que mostram que a situação está feia para a Bolsa Americana. Sim, elas subiram ontem após a divulgação do dado, mas a minha visão foi um movimento muito mais técnico. Então, se a gente colocar aqui no gráfico semanal o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, aquele movimento de ontem, na minha visão, ele tem um pouco a ver com o fato de estar na região da média móvel de 200 semanas. Sabe o que acontece? Média móvel de 200 semanas é essa linha azul que está no gráfico. A gente vê que historicamente ela foi suporte, tá? A gente vê que nas vezes em que o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa, caía nessa região, ele subia. Então, basicamente, o mercado olhou isso e falou, olha, ele está no suporte. Foi um movimento muito mais técnico. Chegou ali o resultado do CPI, as pessoas zeraram justamente essa região, que é um suporte dinâmico. Mas não dá para se empolgar. Por quê, pessoal? O gráfico semanal do SP500, ele está fechando abaixo da média móvel de 200 semanas. Tá? Então, meus amigos, a gente está vendo algo complicado. Ele pode estar fazendo ali só um pullback, só um movimento ali de voltar, mas a gente está fechando a semana abaixo da média móvel de 200 semanas. As últimas vezes em que isso aconteceu foi lá na crise de 2008, tá? E também na crise da Covid-19, lá em 2020, só que a da crise da Covid-19 foi rápida. A recessão de 2008 não foi rápida, o mercado chegou a ficar ali meses abaixo da média móvel de 200 semanas e foi muito abaixo. A bolha.com lá nos anos 2000, na verdade, o atentado contra as Torres Gêmeas lá nos anos 2000, a mesma coisa, tá? O que aconteceu? O mercado ficou muito tempo ali após aquele evento da bolha.com e depois o atentado nessa situação, tá? O mercado ficou muitos meses ali, no caso o Bitcoin ele passou mais de um ano ali, desculpem, o SP500 passou mais de um ano abaixo da sua média móvel de 200, então pessoal, não quer dizer que não pode romper e como eu venho dizendo, o contexto não mudou galera, o contexto continua sério, tá? A gente está tendo cada vez mais problemas lá na Europa, bancos começando a dar sinais aí de problemas. Se um banco quebra, começa a quebrar outros bancos, enfim. Toda aquela situação que a gente viu lá na crise de 2008, isso aí pode gerar muito mais problemas. Aconteceu? Não, ainda não aconteceu, mas a gente já tem alguns sinais de empresas e bancos muito alavancados no mundo afora aí, dando alguns sinais um pouco perigosos que não devemos ignorar, beleza? Então, sobre gráfico do SP500 é isso, eu não consigo aqui ver sinais de alta, embora ele esteja numa região de suporte. Em termos de calendário econômico, pessoal, hoje os dados mais importantes que a gente teve foi núcleo de vendas no varejo e vendas no varejo. Teve o dado de confiança do consumidor também, da Universidade de Michigan. E galera, esses dados, eles vieram aí relativamente ruins, tá? O núcleo de vendas do varejo veio acima do esperado, pessoal. Vendas no varejo nos Estados Unidos estão fortes, tá? Isso aqui, galera, é complicado, tá? É complicado. Era esperado menos 1% e aumentou, tá? Era esperado uma diminuição no núcleo de vendas do varejo, ele aumentou. Mostra que a economia americana segue forte, mostra para o Fed, olha Fed, pode subir os juros, vai tranquilo porque a economia ainda está forte, tem muito espaço para você trabalhar, para você apertar.
Tá? Então é basicamente isso. Amanhã, sábado e domingo são dias mais parados, a gente sabe que o Bitcoin vem acompanhando muito bolsa americana, então eu não vejo uma grande probabilidade de termos movimentações muito expressivas e decisivas. E na próxima semana a gente vai ter alguns dados interessantes aí. Na segunda-feira a gente vai começar ali a semana com dados de PIB da China e produção industrial da China. São dados importantes, não tão importantes como os dos Estados Unidos, mas eles costumam vir à noite, quando os mercados americanos estão fechados. Então, dependendo se vem algo muito ruim ou algo muito fora do esperado, pode mexer com todos os mercados ali durante a noite, beleza? Na quarta-feira, a gente vai ter o CPI da zona do euro relativo ao mês de setembro, é esperado 10%, pessoal. Isso é importante, tá? A zona do euro é uma região que vem passando por sérios problemas. A gente tem ali licenças da construção civil do mês de setembro lá nos Estados Unidos, a gente tem estoques de petróleo, taxa preferencial de empréstimos na China, e na quinta-feira a gente tem pedidos iniciais de seguro-desemprego, índice de atividade industrial da Filadélfia e venda de carros usados. Ou seja, a semana que vem, até então, dos dados que tem aqui no calendário econômico, é bem tranquila, mas a gente está vivendo um momento em que estão sendo divulgados outros resultados que não são divulgados todas as semanas. Os resultados corporativos de grandes empresas dos Estados Unidos. Hoje a gente teve a divulgação de resultados aí de bancos, tá? A gente teve divulgação do JP Morgan, enfim, e outros bancos. Com exceção do Morgan Stanley e do First Republic Bank, a gente teve aí resultados bons na maioria dos bancos, resultados acima do esperado, tá? Tanto em receita, em capitalização não, em receita, em lucro projetado lá. Então, assim, a gente vê que, no geral, não foi tão ruim, tá? Se a gente tivesse esses dados aqui vindo ruins, majoritariamente ruins nessa temporada de balanços corporativos lá dos Estados Unidos, talvez o humor dos mercados tivesse sido ainda pior, tá? Por quê? Se a gente começa a ter perspectiva de diminuição no faturamento dessas grandes empresas que compõem ali o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa, compõem o Dow Jones, a gente começa a ter uma situação complicada, tá? Essas empresas passam a ser reprecificadas, ou seja, se elas faturam menos, elas valem menos para os investidores e se elas caem, elas puxam os mercados dos Estados Unidos de renda para baixo e, consequentemente, o mercado de criptomoedas vai atrás, porque a gente tem visto isso acontecer esse ano. Então, esses resultados que a gente vai ter aí nas próximas semanas, pessoal, nos próximos dias, aliás, na semana que vem, são importantes, tá? Segunda-feira a gente tem divulgação de vários dados do Bank of America, entre outras empresas. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nesses dados. Na minha visão, esses dados aqui de balanço corporativo são mais importantes nesses momentos agora do que os próprios dados econômicos. O que tinha de sair de mais importante já saiu essa semana. O CPI lá dos Estados Unidos não deu folga. O mercado está indeciso se o Fed pode fechar ou não esse ano aí com juros lá nos Estados Unidos próximo aos 5%. E eu acho que esses resultados desses balanços dessas empresas vai dizer muito. Se a gente começar a ter alguns setores aí, algumas empresas, ou muitas, aliás, se a gente começar a ter muitas empresas aí decepcionando no resultado, pode ser que a gente tenha uma reprecificação. Por enquanto, hoje, as coisas ainda foram tranquilas. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês, pessoal, uma oportunidade de trade que eu estou vendo. Lembrando, pessoal, eu não estou dando dica de investimentos. Aqui nos meus vídeos, eu não dou dicas de investimento, eu estou apenas compartilhando minhas operações, a minha visão aí operacional com vocês em relação ao mercado. E é basicamente isso, beleza? Eu não estou recomendando ninguém a seguir as minhas operações. Se você segue ou faz alguma coisa porque eu estou falando aqui, é a responsabilidade sua. Mas bem, pessoal, o que eu estou vendo aqui na Matic? Eu estou vendo uma oportunidade de short aqui na criptomoeda Matic, tá? Por que eu estou vendo, pessoal? Primeiro, eu consigo ver aqui no gráfico da Matic um padrão de reversão de tendência conhecido como ombro, cabeça, ombro, tá? Eu olho aqui e eu vejo um ombro, cabeça, ombro. Consigo ver esse padrão. Ele está bem claro aqui na minha visão, tá? Matic ainda não foi, porque os mercados aí, eles estão um pouco indecisos, as criptomoedas estão bem estáveis, né? Tá? A maioria das criptomoedas não estão andando muito, a Matic acompanha muito Ethereum, o Ethereum também está bem parada nos últimos dias. Mas o que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo esse ombro, cabeça, ombro. O alvo para esse ombro, cabeça, ombro, ele está ali na região dos 50 centavos de dólar, então vejo uma grande probabilidade dela aí. O volume de negociação, ele vem caindo ao longo da figura, mostrando aí que aquela alta que aconteceu lá de junho
até setembro, até agosto, aliás, ela não está se sustentando mais, o interesse diminuiu e provavelmente essa tendência pode ser revertida. Ela ainda não conseguiu fazer um rompimento da linha de pescoço, mas eu vejo isso aqui, pessoal, topos e fundos mais baixos, tá? Eu vejo a Matic tendo uma tendência de baixa sensível, uma tendência de baixa fraca. A gente não está naquelas tendências de baixa fortes, quando as pessoas começam a se desesperar e vender. A gente está numa tendência de baixa do tipo em que há pessoas distribuindo aqui, tá? Elas estão vendendo, os mais, não espertos, mas o smart money está vendendo, ele está se desfazendo. E geralmente quando o mercado desaba é quando entra os investidores aí de varejo, né? Sardinhas, a forma vulgar aí de dizer, tá? Então, eu estou vendo esse padrão gráfico e baseado nesse padrão gráfico, eu estou montando uma operação de trade que eu vou compartilhar aqui com vocês na Matic, beleza? Bem, pessoal, eu estou entrando aí com 5% nessa operação, tá? E daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou me sentindo confortável e seguro para entrar nessa operação. Minha primeira ordem de short, pessoal, eu coloquei agora há pouco em 80 centavos de dólar. A Matic ainda não bateu, tá? Hoje ela chegou a bater, mas eu coloquei agora há pouco, antes de iniciar esse vídeo, ainda não pegou minha ordem em 80 centavos, beleza? Minha segunda ordem de entrada, pessoal, ela está lá em 86 centavos de dólar. Por que 86 centavos, Tainan? É esse último topo aqui, tá? A gente vê que ela fez um topo ali na região dos 86 centavos de dólar. Então ali eu tenho uma outra entrada, ali é onde muitas pessoas colocariam um stop, mas eu coloco uma outra entrada. Meu stop, galera, ele vai ficar aqui em 88 centavos de dólar, um pouco acima desse último topo aqui, tá? Então essa é a minha operação na Matic. Meu alvo 1 para Matic, pessoal, ele tá lá em 76 centavos de dólar, então um pouco abaixo aqui, tá? Quando a Matic bater o meu alvo 1, eu vou descer meu stop, que vai estar em 88, para o preço de entrada, que no caso aqui, 80 centavos. Assim, eu evito de perder, tá? Eu vou estar realizando um terço da posição, fechando um terço da posição no lucro e descendo meu stop para o preço de entrada. Não vai ter como eu perder mais, porque meu stop vai estar no preço em que eu entrei. Meu segundo alvo, galera, ele vai ficar em 70 centavos de dólar, tá? Então, um pouco abaixo aqui desse último fundo. E meu terceiro alvo fica lá em 65 centavos de dólar. Tá, Tainan, por que você está deixando em 65? Se o alvo do ombro, cabeça, ombro está lá na região dos 50, simples, pessoal, essa região aqui dos 65, a gente vê que é uma região que ela já foi suporte e resistência, tá? Se ela foi suporte e resistência, ficar apostando que o mercado vai romper isso aqui para baixo e entrar numa tendência forte de baixa, eu acho um pouco arriscado, tá? Então essa é a minha operação na Matic, por enquanto ainda não executou minha ordem. Quando executar aqui, eu vou estar iniciando, vou estar começando a ficar vendido aí na Matic, beleza? Então, basicamente, isso é Ethereum. Por enquanto, não abri posição, Ethereum tá andando de lado, tá meio difícil na minha visão de operar, tá? Mas vejo para Ethereum também alvo na região dos $1.000 no curto prazo, as próximas semanas aí, e para os próximos meses eu vejo a Ethereum voltando ali na região dos $600. Cardano, pessoal, tem uma posição de trade em andamento na Cardano. A Cardano, galera, eu sigo com o trade aberto, tá? Eu tinha deixado uma ordem lá em 44 ou 45, agora eu não tô lembrando de cabeça, e outra em 48, o mercado pegou as duas, meu stop estava em 50 inicialmente. Meu alvo 1 estava ali nos 43, pegou meu alvo 1, pegou meu alvo 2 em 35 na queda de ontem, tá? Então, já fechei 2/3 daquela posição inicialmente que eu tinha aberto, tá? Meu último alvo agora está em 25 centavos de dólar. Então, a Cardano batendo 25 centavos de dólar, eu zero meu short e não vou mais estar com posição nela, tá? Esse trade aqui dos três que eu tô fazendo nos últimos dias é o que tá indo melhor. Demorou bastante para a gente ver um resultado nesse trade. Eu comecei a montar essa posição aí foi no dia da última reunião do Fed, se eu não me engano, tá? Então tem muito tempo que eu estou posicionado aqui na Cardano, mas é isso, pessoal. Rompeu para baixo um triângulo descendente, perspectiva para Cardano aí nas próximas semanas é 20 centavos, infelizmente, beleza? Bem, outra moeda em que eu estou em posição vendida é a SWIP, a SXP. O que está acontecendo na SXP? SXP, pessoal, ela rompeu para baixo um triângulo descendente igual a Cardano. O alvo desse triângulo está ali na região dos 15 centavos de dólar e eu sigo vendido nela. Eu detalhei nos últimos vídeos aí a posição, passei na semana passada em um vídeo, tá? E a posição segue aberta, já realizei um dos alvos e tô aguardando aí, batendo 28 centavos de dólar,
vai estar pegando o meu segundo alvo, beleza? Minha posição do Bitcoin é a que está mais desconfortável e eu estou abrindo essa posição na Matic hoje, pessoal, porque eu estou me sentindo confortável, tá? Tanto o meu trade da SXP quanto da Cardano, eles estão protegidos, meu stop já está no preço de entrada, não corro mais risco de perder, já realizei uma parte do lucro. O único trade meu que está numa situação de impasse maior, que está numa situação ainda um pouco perigosa, onde eu ainda corro risco de perder alguma coisa ao do Bitcoin, porque nesse trade não bateu nenhum alvo, meu stop não está no preço de entrada, meu stop ainda está num ponto que pode me dar prejuízo se ele for acionado. Então é basicamente isso. Sigo aí posicionado nessas moedas, sigo aí apostando na queda, sigo vendo uma situação difícil dos mercados. Sim, a gente pode ter uma subida, mas os fundamentos não ajudam esse tipo de subida. Tainan, o que aconteceu com o dólar hoje no Brasil? O dólar subiu acima dos 5,30 de novo. Que loucura é essa? O dólar vai em 5,20, 5,30, 5,20, 5,30. Pessoal, eu acredito que isso tem um pouco a ver com o DXY, tá? O índice da moeda dólar, que subiu forte hoje no mundo inteiro. O dólar se valorizando frente a outras moedas, ele tende a ficar mais forte frente ao real também, que afinal é uma outra moeda aí que está pareada nele, tá? No mais, não vejo aqui muitas movimentações novas e relevantes. E no mais é isso, galera. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Nesse sábado eu não vou fazer vídeo, provavelmente eu vou estar viajando, mas no domingo de noite eu já vou estar trazendo vídeo aqui para vocês, atualizando a situação do mercado e trazendo aí novas perspectivas, beleza? No mais, desejo uma ótima noite, um bom descanso, uma boa sexta-feira e bons negócios. Até mais, tchau!